Boa tarde a todos. Hoje teremos mais um seminário da Sociedade Brasileira de Parasitologia. Só lembrando a todos que esse seminário está sendo gravado também no YouTube. Esse e os outros seminários, todos os outros seminários já estão na página. Inclusive, nós criamos um webinário dentro da página da Sociedade, que você pode ter acesso a todos os seminários que foram realizados até agora, através da página da Sociedade Brasileira de Parasitologia. Hoje nós teremos um seminário de uma área que poucos parasitologistas trabalham nessa área, né, que é a paleoparasitologia, que é um assunto bastante interessante que traz para a gente a história, né, da parasitologia. Então, hoje nós teremos essa palestra em paleoparasitologia, em que a palestra será apresentada, então, por duas pesquisadoras nessa área, bem jovens, que estão iniciando a sua carreira já há pouco tempo, mas já têm essa experiência, e vão abordar, então, esse assunto em duas partes. Então, nós teremos a doutora Elisa Pucu de Araújo e a doutora Daniela Lese apresentando, então, o assunto. Esse seminário, então, será moderado pela professora Cláudia Uchoa, também da UF. Não falei, as duas pesquisadoras são também da Universidade Federal do Fluminense, e a doutora Cláudia também é da Universidade Fluminense e é tesoureira da Sociedade de Parasitologia. Então, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que participam e que tenham um bom seminário. Eu passo a palavra, então, à professora Cláudia para ela fazer, então, a introdução dos nossos palestrantes de hoje, e ela irá acompanhar pelo chat. Quem tiver qualquer pergunta para fazer, pode fazer durante a apresentação, e no final das duas apresentações nós faremos, então, as perguntas. Então, Cláudia, pode comandar aí. Obrigada, professor Peralta. Boa tarde a todos. Lembro a todos que no chat do YouTube nós temos o link para a inscrição dos presentes. Tenho o prazer, então, de receber em nome da Sociedade Brasileira de Parasitologia a doutora Daniela Leles e a doutora Elisa Pucu de Araújo. O tema que será abordado é um tema de grande relevância e será a paleoparasitologia da metagenômica educação básica. A doutora Daniela Leles, atualmente é professora adjunta na disciplina de parasitologia do Departamento de Microbiologia e Parasitologia do Instituto Biomédico da UF, e é jovem cientista do nosso estado. Ela realiza pesquisas na área de parasitologia, atuando nos temas diagnóstico molecular de parasitos e material moderno e arqueológico. A doutora Elisa Pucu de Araújo é pós-doutoranda do Programa de Microbiologia e Parasitologia da UF, sob orientação da professora doutora Daniela Leles. Ela possui graduação em Ciências Biológicas, mestrado em Parasitologia pela Universidade de Nebraska-Lincoln e doutorado em Microbiologia e Parasitologia pela Universidade Federal Fluminense. Tem experiência também na área de parasitologia, atuando principalmente nos temas paleoparasitologia, ectoparasitos, parasitologia geral e biologia molecular. Então, eu passo agora a palavra para a doutora Daniela Leles, para que ela faça a sua apresentação, e em seguida nós teremos a fala da doutora Elisa Pucu. Sejam bem-vindas, eu agradeço a presença das duas, em nome da sociedade. Bom, uma boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite da Sociedade Brasileira de Parasitologia. Eu vou compartilhar agora a apresentação aqui com vocês. É sempre muito bom poder falar um pouco sobre a paleoparasitologia, que é essa linha de pesquisa, essa ciência que busca os parasitos e micro-organismos ao longo de milhares de anos. E para fazer isso, a gente precisa buscar evidências, pistas, né, da presença desse parasito no passado. E isso pode ser feito tanto através de evidências indiretas, como, por exemplo, documentação histórica ou artefatos, e evidências diretas, que é o tipo de trabalho que a gente mais realiza ali na UF, né, quando de fato você encontra algum traço desse parasito no passado.
E para ir em busca dessas evidências diretas, a gente usa uma série de fontes de material, como, por exemplo, o âmbar, né? Como não se lembrar do filme Jurassic Park nessa hora, né? Existem alguns trabalhos de paleoparasitologia que mostram formas primitivas de leishmania, de plasmodium, de trypanosoma. Um dos últimos que eu tive conhecimento foi esse de 2019, em que eles encontraram, associado a uma pluma, uma pena do grupo de dinossauros, né, emplumados, eles encontraram um piolho. Os ósseos e os dentes também são uma fonte de informação muito rica para a paleoparasitologia. E as múmias, né? Aqui um saudosismo, é a última foto que eu tirei lá na coleção egípcia do Museu Nacional em 2016, quando eu fui para participar da Semana de Egiptologia do museu. Lembrando, né, que no caso das mumificações intencionais, como as egípcias, aí a gente tem ilustrado um gato. O gato é o único animal que ele é mumificado com todos os órgãos, né? Os humanos e outros animais, eles são eviscerados nesse processo de mumificação. Então, é bom lembrar que, dependendo do parasito que vai se trabalhar, as múmias naturais podem ser mais ricas para a paleoparasitologia, como aquelas que a gente encontra aqui na América do Sul. E, inclusive, no Brasil, nós temos corpos parcialmente mumificados que já foram estudados pela paleoparasitologia. Além desses materiais, o sedimento e os coprólitos, que são as fezes antigas. Talvez os coprólitos sejam, né, os materiais mais estudados pela paleoparasitologia, e eles são um verdadeiro retrato, um momento da vida daquele hospedeiro no passado. Né? Então, eles trazem uma riqueza muito grande de informação. Embora, né, outros pesquisadores, né, já tivessem recuperado vestígios de parasitas em material antigo, ela não era constituída ainda como uma linha de pesquisa e não tinha esse nome. Né? Quem foi nomear esse ramo da pesquisa foi o Dr. Luiz Fernando Ferreira, em 1979, inclusive num congresso da Sociedade de Parasitologia, foi lá que esse nome foi usado a primeira vez, quando eles apresentaram os primeiros resultados. E por que eu gosto de trazer esse cartaz? Porque no ano passado se comemorou os 40 anos da paleoparasitologia no Brasil, né? Dr. Adalto Araújo, junto com o Dr. Luiz Fernando, consolidou esse ramo de pesquisa aqui no nosso país. Mas foi um marco importante, porque além dos 40 anos, se inaugurou como uma das coleções oficiais da Fiocruz a coleção de paleoparasitologia. E hoje, né, grande parte dos materiais que a gente estuda vem dessa coleção, e ela ser oficial é muito importante para o futuro e para a continuidade das pesquisas. E a microscopia, ela vem acompanhando as inovações metodológicas, mas a gente não costuma dizer em paleoparasitologia que uma é melhor que outra, porque em determinada situação, dependendo da datação do material ou da conservação desse material, por exemplo, a microscopia vai ser a única possibilidade de se fazer diagnóstico no material. Mas, de fato, com a biologia molecular, a gente começou a ter um nível de acesso de informação que antes seria inimaginável. Então, a paleoparasitologia é muito mais que o encontro de vestígios de parasitas em material antigo. Você consegue inferir sobre dieta, migrações, evolução. E com os sequenciamentos de nova geração, isso ainda ficou mais evidente. Então, só para trazer um trabalho mais atual, no final do ano passado saiu essa revisão, mostrando, né, tudo que a gente já tem de genoma completo recuperado a partir de material antigo. Mas eu tenho um apego afetivo com alguns artigos mais antigos que eu nunca consigo deixar de falar em algumas das apresentações que eu faço, como a possível morte do faraó Tutankhamun por malária, os protozoários intestinais que foram encontrados, né, em latrinas que serviram aos membros, né, que lutaram as grandes cruzadas, ou a morte de alguns soldados de Napoleão Bonaparte pela febre das trincheiras. Mas claro que eu estou aqui para destacar para vocês, principalmente as contribuições da paleoparasitologia do Brasil. E um trabalho muito importante que a gente tem foi realizado pelo Dr. Adalto Araújo, em que, ao encontrar geoelmintos em coprólitos que datam, né, do pré-contato aqui na América do Sul,
ele deu aportes à teoria de que a espécie humana chegou ao nosso continente não só pelo Estreito de Bering, né, que era aquela ponte de gelo que ligava a Sibéria e o Alasca. Por quê? Porque os geoelmintos, eles precisam de uma temperatura relativamente alta para continuar o seu ciclo, e a temperatura baixa ali da região da Beríngia não permitiria essa chegada. Por muito tempo, eu trabalhei com ascaris, né, e acabou virando uma família de artigos, mas a ideia original para se trabalhar com ascaris em material antigo é que em 2004, quando eu fazia a especialização em paleopatologia, eu estava fazendo uma revisão da Associação Parasitária Ascaris trichuris. E quando eu olhei para a América do Sul, a gente não tinha ascaris, a gente só tinha os achados de trichuris. Então, isso naquele momento pareceu muito estranho. E na época, só se realizava a microscopia para esses dois parasitos. Então, a gente pensou, poxa, será que se a gente usar outra metodologia, a gente vai encontrar o ascaris? E aí, com a orientação do doutor Adalto Araújo e da doutora Helena Maio, a gente lançou mão das ferramentas de diagnóstico molecular convencionais, como a PCR, seguida do sequenciamento nucleotídico, e mostramos que, de fato, o ascaris também existia em período do pré-contato aqui na América do Sul. Mas naquela época, ainda nem se tinha diagnóstico molecular a partir de fezes, não tinha o genoma completo do Ascaris lumbricoides no GenBank, e havia uma discussão muito grande se Ascaris lumbricoides e Ascaris sum, que infecta os suínos, poderiam ser a mesma espécie ou não. Então, a gente acabou também publicando alguns trabalhos aí nesse sentido, discutindo sobre a unicidade das espécies. Naquela época, eu tracei uma série de hipóteses do porquê que esses ovos não estavam aparecendo no material antigo, né? Mas hoje, com alguns trabalhos experimentais que a gente vem realizando, eu estou convencida de que são, na verdade, o efeito tafonômico. Os ovos de ascaris, eles quebram mais facilmente que o do trichuris, quando a gente fez essa comparação. Bom, enfim, né? A gente tem também trabalhos com animais extintos, né? E agora, como mineira que sou, vou contar uma pequena história que para esses dois trabalhos vai ser importante. Em 2004, eu ainda tinha que ir num simpósio de paleontologia de vertebrados para apresentar os resultados da minha monografia. E lá eu já estava trabalhando com paleoparasitologia, super animada, fiz a maior propaganda lá no evento, saí pedindo coprólito para todo mundo, e alguns mandaram. Mas, como eu acabei me envolvendo tanto na história do ascaris, eu acabei não mexendo nesse material. E aí, anos mais tarde, lá para 2011, a Adalto me disse que o doutor Luiz Fernando ele queria trabalhar com material de dinossauro. E aí, eu já com peso na consciência, porque não tinha analisado essas amostras, eu falei para Adalto, por que você não usa aquele material do Rio Grande do Sul? Alertei ele, não são dinossauros, Adalto, mas são materiais até mais antigos, eles datam de 240 milhões de anos aproximadamente. E ele topou começar por esses, ele já tinha os alunos de mestrado para trabalhar com esse material, que era a Priscila Araújo e o Vitor Nunes. E foi um trabalho árduo, eles tiveram que fazer mais de 1.500 lâminas, mas encontraram parasitas intestinais nesse coprólito, e talvez o aspecto evolutivo é mais importante nesse caso desse trabalho, porque o animal gerador desse coprólito era um sinodonte, e o sinodonte é considerado um grupo primitivo aos mamíferos. Então, foi um trabalho muito importante nesse sentido. E mais recentemente, eu tive a oportunidade de trabalhar com material da megafauna. Eu sempre tive um encantamento pela megafauna, talvez pela proximidade que eles tenham com a espécie humana, eles coexistiram em alguns lugares do planeta. Que fique claro, né, que essa foto aí é de um mamute, aqui no Brasil a gente não tinha mamute, mas a gente tinha vários outros animais da megafauna, como a preguiça terrícola, a palholhama, e já na minha graduação, eu tinha ouvido o professor Castor Catelli, que é um especialista em preguiça terrícola, falar que ele tinha enviado uma porção do coprólito para vários pesquisadores estudarem, mas ninguém tinha encontrado nada até então. Anos mais tarde, né, eu perguntei para Adalto se ainda existia resquício desse material da preguiça, ele disse que sim,
e eu nem sabia disso, mas vinha trabalhar com o professor Cartelli depois disso, com essas amostras que ainda tinha na coleção. Era uma ideia nossa fazer metagenômica com esse material, mas não tinha material suficiente, mas por outras metodologias a gente encontrou protozoários intestinais, tanto no coprólito da Palioliama quanto da preguiça terrícola. E o que é importante desse trabalho? Hoje tanto se fala do potencial zoonótico da giardia, mas esse trabalho mostra que esse ciclo zoonótico poderia já estar ocorrendo com a participação de animais que hoje não existem mais. E as evidências para isso são que na mesma gruta em que foi recuperado parte desse material, né, há evidências de que a espécie humana também conviveu ali com esses animais. Mas nem tudo são flores na paleoparasitologia. A gente encontra umas pedras pelo meio do caminho, às vezes mais pedras, né? Então, eu sou uma crítica, por exemplo, ao ELISA, o método ELISA para a detecção de protozoário. Em contexto arqueológico, nesse último trabalho, a gente discute muito isso, os falsos positivos, e vocês vão entender a importância dos modelos experimentais na apresentação da ELISA. Agora, né, a gente quer se aventurar e se lançar aos estudos paleometagenômicos com material da paleoparasitologia. Alguns já estão em andamento com uma parceria que a gente fez com a UFRJ, com o Dr. Diogo Choiec, que é um bioinformata que trabalha com metagenômica, né, e vão participar desse trabalho o Enzo Antonello, que é a iniciação científica do Dr. Diogo, e a própria Elisa, mas ela vai contar um pouco mais sobre a metagenômica na palestra dela e destacar alguns dos materiais que a gente pretende estudar. Isso porque eu queria dedicar parte da minha apresentação à divulgação científica. Essa já era uma preocupação do professor Adalto, ele sempre fez questão de ter lá na Fiocruz os alunos PROVOC, que são do programa de vocação científica, né, alunos do ensino médio. Ele já falava da importância, né, da disponibilidade gratuita de material, quando o intuito aí é a divulgação científica. Mas eu, de fato, fui me dedicar mais a isso lá pelo ano de 2015, 2016, quando a gente já estava com a intenção de fazer um projeto de extensão. A gente tinha a Fernanda Guimarães, que queria realizar uma monografia no tema, ela era da licenciatura, e culminou com a primeira bolsa JCNE, quando eu li lá que a contrapartida era realizar atividades em escolas. Então, lá fui eu na Secretaria de Educação de Niterói, pedi para eles indicarem uma escola, eles indicaram, aí fui eu e a Fernanda, fomos até essa escola. Quando a gente chegou na escola, né, fomos explicar o projeto para a pedagoga, ela olhou assim para a gente e disse, tá, Daniela, mas a gente aqui trabalha com criança de 2 a 5 anos, vai ser possível trabalhar esse tema? Na hora a gente acabou encarando aquilo como um desafio, né? Se a gente fala isso na pós-graduação, na pesquisa, a gente teria que ser capaz de falar isso para uma criança. Então, daí veio a ideia de escrever um livro infantil, que para esse público talvez fosse o melhor caminho. O casamento perfeito foi que a irmã da Fernanda fazia ilustrações, desenhos, e ela acabou fazendo a ilustração dessa história, e essa história, né, foi o fio condutor para a gente desenvolver várias atividades para consolidar ali o conhecimento. Então, tinha escavação, né, uma visitação à caverna, e o projeto foi se ampliando. A gente participou de alguns eventos de divulgação científica, estendeu ao fundamental e ao ensino médio com outro tipo de abordagem, e a história que foi criada acabou virando um livro e uma cartilha de atividades que acompanha o livro, que é de distribuição gratuita, ela pode ser encontrada no repositório institucional da UF ou no blog do projeto. E esse é um passo fundamental para a divulgação, porque aí o projeto acaba atingindo quem também não participa das oficinas. Mas ainda assim ficava na gente uma frustração de que a gente não tinha ainda um material para desenvolver vários outros temas, ou um material que fosse gratuito para o fundamental e o ensino médio. Então, a gente já vinha trabalhando essa ideia, até que finalmente a gente conseguiu fazer esse livro, que é destinado ao professor, ou pais, ou outras pessoas que queiram desenvolver temas dentro da paleoparasitologia na educação básica.
Ele também pode ser baixado nos mesmos canais que eu falei anteriormente. A gente achou que seria mais didático dividi-lo por material de estudo da paleoparasitologia. Então, só para ilustrar um desses capítulos, como o âmbar, por exemplo, existem essas sessões obrigatórias do que você sabia e curiosidades, onde numa linguagem adequada a gente fala sobre as descobertas paleoparasitológicas em âmbar. A gente coloca uma sugestão de atividades que sempre tem aí a sessão de integração, quando o professor pode integrar diferentes faixas etárias de ensino para trabalhar no mesmo tema. Tem a sessão também do meio ambiente, pensando no meio ambiente, onde em parte das atividades a gente sugere a utilização de materiais reciclados e reutilizados. Em alguns capítulos é pertinente às pranchas, sempre atreladas a achados aí reais. E mais recentemente, também de uma observação que a gente fez das idas que a gente tinha na escola, que eram as crianças com deficiência, diferentes graus de deficiência, a gente viu que era importante também produzir materiais de paleoparasitologia dedicados a esse público. Então, o primeiro produto foi a versão em áudio e libras do livro infantil, que uma colega fez para a gente. E na semana passada, a Beatriz Voloch, que é da licenciatura em Biologia, ela defendeu uma monografia com pinturas rupestres atreladas a sítios arqueológicos que são importantes para a paleoparasitologia. E o público-alvo desse caso são pessoas cegas e com baixa visão. No caso desse último material, ele só não está disponível ainda para acesso aberto, porque com a pandemia, a gente não pôde pedir ainda a revisão de um especialista e os próprios usuários, para avaliarem o material, para a gente poder aí fazer as adequações. E agora, as nossas perspectivas estão com esse projeto aprovado nesse edital, onde, além de produzir os materiais da paleoparasitologia de uma forma geral, a gente pretende também produzir materiais atrelados à pré-história de Niterói, mas fazendo o que a paleoparasitologia já faz, que é dialogar com a atualidade. E no caso da pré-história de Niterói, tem muito a ver com a região oceânica. Então, a gente vai trazer também elementos sobre preservação ambiental, sobre educação em saúde. É um projeto que é coordenado por mim, vice-coordenado pela Patrícia Riedel, ambas da UF, mas é um projeto interinstitucional que envolve aí vários profissionais. Então, só falando um pouquinho melhor sobre o projeto, ele tem a parte experimental, com a participação, a colaboração do Museu de Arqueologia de Itaipu e a Fiocruz, com a coleção de paleoparasitologia, onde a gente pretende fazer as análises moleculares tradicionais ali na UF, a microscopia com a Fiocruz, ali com a Márcia Chame e o Sérgio Miranda, que vai fazer análises palinológicas no material. As análises metagenômicas vão ficar com a colaboração que a gente tem lá com a FRJ. E os materiais paradidáticos, a gente pretende fazer réplicas de peças importantes para a paleoparasitologia ou em áreas correlatas a ela. Então, vai contar com essas réplicas em impressão 3D, com a colaboração da plataforma urbana digital de Niterói. Os jogos digitais, que vão contar com o Media Lab UF, uma parceria aí com o Dr. Esteban Clua. E os livros infantis, que a gente está escrevendo, com a participação dos alunos e da Elisa. E as oficinas que vão ser realizadas em parceria com a Secretaria de Educação e com a Biblioteca Engenho do Mato, onde a gente também pretende fazer um vídeo sobre a paleoparasitologia com a participação dos alunos que vão fazer o curso de audiovisual lá. E esse projeto vai culminar com os kits de divulgação científica e o treinamento dos professores para usá-lo, e a gente quer fazer uma exposição final na cidade. É um projeto para 3 anos. Uma peça importante que liga aí, essas 3 pontas é a Michele Tizuka, que ela fez esse nosso contato tanto com o museu, quanto com a parte dos jogos digitais e a plataforma urbana digital. Fatalmente devo ter esquecido alguém aqui na apresentação, mas aqui estão os nossos outros parceiros em outros projetos, em outros trabalhos e outras pessoas que a gente pretende convidar também. Então, aqui já ficam os meus agradecimentos. E o slide final que eu queria deixar para vocês
que com essa pandemia, e a gente não está podendo realizar o projeto de extensão fisicamente. Então, a gente criou as redes do programa, e em outubro, no mês da criança, a gente quer lançar uma série de vídeos com alunos e ex-alunos e professores que já trabalharam com paleoparasitologia, deles contando uma pesquisa ou um artigo deles para uma criança. Então, para, né, incentivar e reforçar esse convite, eu fiz um vídeo, a gente vai postar lá daqui a pouquinho, se é que já não postaram, né, que a Rebeca, ela é a bolsista do projeto de extensão e está cuidando aí das redes do projeto, então depois quem puder, dá uma checadinha lá. Então, era isso, muito obrigada a todos. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao Dr. José Peralta e ao Dr. José Roberto Machado Silva pelo convite e também a doutora Cláudia Uchoa pela moderação. Eu vou botar aqui minha apresentação. Tá aparecendo? Tá todo mundo me ouvindo? Então tá, então vou começar aqui. Bom, a professora Daniela falou bastante, né, sobre a paleoparasitologia, e agora eu vou falar um pouco sobre os projetos que eu realizei durante o doutorado, que eu fiz entre 2015 e 2019, quando eu defendi. A minha orientadora foi a professora Daniela, e agora no pós-doutorado, que eu vou começar em setembro, também vai ser sob supervisão da doutora Daniela. E aqui nessa apresentação, a gente decidiu explorar um pouco mais sobre a biologia molecular e a aplicação na paleoparasitologia. Bom, para não me estender muito sobre a paleoparasitologia, já que já foi dada a sua definição e tal, só para um contexto, a maior parte das publicações, quando nós estudamos sobre essa ciência, são focadas na identificação morfológica. No entanto, quando começou a ter um barateamento dos custos de desenvolvimento da técnica de biologia molecular, isso mudou um pouco a partir dos anos 2000. Então, a biologia molecular ela trouxe novas perspectivas para o diagnóstico de parasitos antigos nessas amostras. Não que a identificação morfológica seja menos importante, é claro que não. A identificação morfológica ela traz muitos dados para os parasitos antigos e a identificação molecular também tem sua importância, e todas as duas têm suas limitações também. E quando nós analisamos os dados e os interpretamos, nós temos que levar em conta que a paleoparasitologia é, na verdade, uma ciência multidisciplinar. Não é só sobre parasitologia, mas sim também sobre história, paleontologia, arqueologia, dentre outras áreas. E esse tipo de interpretação requer muita colaboração com cientistas de várias áreas diferentes para poder ter uma interpretação ainda melhor daquelas amostras e daqueles resultados. Então, quando nós estudamos os parasitos em material antigo, nós podemos ter informações a respeito do estudo das doenças infecciosas e dos seus parasitos, e entender um pouco mais sobre o contexto arqueológico e, consequentemente, sobre o comportamento e dieta das populações. E, com isso, nós podemos entender também sobre as doenças causadas por parasitos que ocorriam em populações antigas. E por que isso é importante? Porque nós podemos também entender um pouco mais sobre essas mesmas doenças que também ocorrem em populações modernas e que são um problema de saúde coletiva. Bom, no entanto, apesar de nós trabalharmos com o DNA antigo, e vocês viram, né, aqueles trabalhos que a professora Daniela mostrou, que são super relevantes, existem sim desafios quando se trabalha com esse tipo de material. Um grande desafio é se de fato existe DNA preservado naquela amostra, né? E DNA, eu digo DNA endógeno ou DNA do próprio parasito. E quando existe, ele está fragmentado.
devido a um processo de decomposição que se chama processo tafonômico. E isso pode ser por causa tanto do período pós-mortem, então, após o indivíduo falecer, começa aquele processo de decomposição, e o DNA também sofre decomposição, como também dos processos abióticos que influenciam na preservação daquela amostra, né? E isso faz com que possa haver também uma contaminação com o DNA moderno. Por quê? Essa amostra é uma amostra que é ambiental, que fica em contato muitas vezes com o solo, enfim, com chuva ou dentro de caverna, são vários ambientes. Então, tem contato com bactérias, fungos, e quando a gente coleta esse material para fazer análise, essas bactérias, esses fungos vêm também. Então, é uma amostra que já vem contaminada, digamos assim. Então, há um desafio também para se recuperar o DNA que é fragmentado, porque vem muito pouquinho. Mas existem maneiras de otimizar essa metodologia e driblar esses problemas. Dessas maneiras são os estudos experimentais. E por que os estudos experimentais são importantes, né? Bom, primeiro de tudo é que essas amostras, elas são antigas, são raras, e essas técnicas, elas levam ao esgotamento. E as técnicas que eu estou falando aqui são de biologia molecular. Existe estudo experimental no imunodiagnóstico e também na microscopia óptica, mas aqui eu vou realmente focar na biologia molecular, senão eu ia ficar a palestra inteira só falando de estudo experimental. E o que acontece? Quando se faz a extração de DNA, esse DNA ele é esgotado. DNA não, desculpa, essa amostra é esgotada. Então, precisa ter tudo muito certinho para poder aplicar a técnica. Então, é necessário para validar os testes moleculares, aprimorar as técnicas. Por exemplo, você lê um paper e tem a identificação de um parasito super interessante que tem um contexto parecido com a sua amostra, e você quer experimentar, ver se essa técnica vai funcionar também, se vai conseguir amplificar aquele DNA daquele parasito. Talvez seja melhor você testar antes numa amostra experimental para depois testar na sua amostra antiga de fato, né? Também, quando for desenhar novos primers, analisar a presença de organismos que nunca foram testados antes em material antigo. Enfim, isso tudo é muito importante. E um dos trabalhos que nós fizemos no laboratório, lá da UF, foi publicado em 2018. A professora Daniela já deu um resumo sobre esse trabalho, mas eu vou falar um pouco mais sobre a parte experimental, que é muito importante, que, na verdade, não é só para material antigo, também pode ser aplicado em material moderno. Nesse caso, o que foi feito nesse trabalho? Nós pegamos as fezes artificialmente dessecadas e nós fizemos a extração de DNA. E aqui, quem já fez a extração de DNA vai saber o que eu estou falando. Tem um resíduo que normalmente é descartado, só que nós do laboratório nunca descartamos quando é de material antigo, e que é descartado antes da adição da proteinase K. E aí, não teria mais DNA naquele resíduo, porque ele já foi todo tirado para a extração de DNA. Só que e os antígenos? Será que ficaria algum antígeno naquele resíduo? Então, nós pegamos as fezes artificialmente dessecadas, sabidamente positivas para Giardia duodenalis, fizemos a extração de DNA e, com o resíduo que seria descartado, nós fizemos uma análise imunocromatográfica, que foi positiva para Giardia duodenalis também. Então, os antígenos ficaram preservados. E também fizemos ao contrário, nós pegamos o imunocromatográfico e fizemos a testagem, que deu positiva, como esperado, e pegamos aquele resíduo que também normalmente é descartado e fizemos a extração de DNA com sucesso. E no caso do coprólito, como a professora Daniela falou, a gente ia fazer uma análise metagenômica, mas não tinha DNA suficiente, então não tinha DNA para esse experimento, mas como eu falei,
nós sempre preservamos e nunca jogamos fora o resíduo. Então, nós conseguimos testar no coprólito da megafauna para o imunocromatográfico de Giardia duodenalis, para detecção de Giardia, e conseguimos com sucesso. Então, esse é um trabalho que mostra da necessidade de se fazer um trabalho experimental primeiro, e como que é importante isso, principalmente para aquelas amostras que são raras, ou você tem pouca quantidade, saiu no campo, e aí quer fazer tanto o imunodiagnóstico quanto de DNA, esse tipo de metodologia é muito importante. Um trabalho que foi realizado durante o meu doutorado, que tinha como objetivo a detecção de artrópodes em coprólitos, foi a detecção de artrópodes em coprólitos artificiais. E por que a gente decidiu fazer esse tipo de experimento? Bom, já foram encontradas amostras de piolho de cabeça, que é o Pediculus humanus captis, e também de carrapatos da espécie Dermacentor em coprólitos humanos. No entanto, há uma dificuldade de se diagnosticar esse tipo de artrópode em coprólitos. Por quê? Eles são formados por exoesqueleto de quitina que se fragmenta muito, principalmente por causa da digestão. Então, nós elaboramos um trabalho experimental que consistia simplesmente em adicionar um piolho e um carrapato nas fezes de felino frescas, maceramos e colocamos na estufa, junto com os controles. O controle eram fezes que estavam sem artrópodes e os artrópodes frescos. Colocamos na estufa a 42 graus, extraímos o DNA, fizemos a PCR com os alvos. Então, nós conseguimos validar a detecção desses dois artrópodes e também validar uma metodologia que é muito pouco utilizada em material antigo, porque existem poucos estudos moleculares de artrópodes em material antigo. Até então, eles eram isolados, os artrópodes, e a partir daí fazia a extração de DNA e a análise que eles queriam. E nesse trabalho há uma perspectiva, já que a partir das fezes você consegue saber se existe DNA de carrapato ou de piolho. E eu também devo dizer que o primer que nós utilizamos para a detecção de ripicéfalos sanguíneos também detecta outras espécies de carrapato que ocorrem, que parasitam os humanos. E o primer utilizado para a detecção de Pediculus humanus captis, que é o piolho de cabeça, foi, na verdade, desenhado para a detecção de Pediculus humanus, então detecta as duas espécies. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as perspectivas do pós-doutorado, e que tem como um dos objetivos a análise metagenômica na paleoparasitologia. E aqui no Brasil, ainda não há estudos paleoparasitológicos com análise metagenômica. Então, esse tipo de análise vai trazer muitos dados, possivelmente. A metagenômica, ela traz também um potencial de análises para os parasitos antigos, principalmente aliada à análise morfológica e à análise molecular por PCR. E uma grande questão da metagenômica ela é o estudo do material genético de uma amostra. Então, é basicamente uma triagem daquele material genético. Você tem dados de bactérias, de vírus e de outros micro-organismos que estão ali. Então, tudo que está ali, a metagenômica vai poder pegar. Um dos achados metagenômicos interessantes é a análise da microbiota intestinal, com o estudo de coprólitos. Um estudo bem interessante é de Tito e colaboradores, que publicaram em 2012, com análise de coprólitos de um sítio arqueológico do México. E o que eles encontraram? Encontraram bactérias do gênero Prevotella na microbiota intestinal e relacionaram com a alta ingestão de carboidratos complexos. Naquela população, era uma população que era agrícola, pois a dieta já havia sido estudada, então encontraram nas fezes
por exemplo, a presença de milho, de abóbora, de feijão, mostrando que eles ingeriam carboidratos e possivelmente a presença dessa bactéria está relacionada com esse tipo de dieta. Outro trabalho interessante é com a identificação de sequências de DNA de protozoários, como o Plasmodium falciparum, que causa malária, e Toxoplasma gondii, que causa toxoplasmose em múmias do Egito. Também pode-se analisar cálculos dentários e correlacionar com a dieta, saúde e comportamento. E como se faz isso, né? Bom, nesse caso, nesse estudo, eles pegaram cálculos dentários de duas populações diferentes de neandertais. Uma, se eu não me engano, era na Espanha e outra na Bélgica, e viram que a dieta dessas duas populações era completamente distinta. Uma dieta era vegetariana e outra era de carnívoros, e que tinha sequências compatíveis com plantas que têm ácido salicílico na sua composição, e que possivelmente eram utilizadas para amenizar a dor causada pelo abscesso, que é causado pelo cálculo dentário. Também encontraram sequências compatíveis com parasitas, como o Enterocitosum bienense. Então, por que estudar a metagenômica nas amostras antigas daqui do Brasil? Bom, eu já dei vários estudos que trazem perspectivas, né? Mas, se nós focarmos somente, por exemplo, na PCR, há um limite de informação, porque há um limite do número de alvos. Nós não podemos testar para todos os micro-organismos, porque esgota aquela amostra. E a metagenômica, como eu já falei, analisa todo aquele DNA sem precisar usar alvos específicos. Então, uma das amostras que nós iremos utilizar nesse estudo é a da múmia do Vale do Peruaçu. Eu devo dizer aqui que nós já fizemos a corrida metagenômica dessa amostra e que só precisa fazer análise de bioinformática. E essa amostra, essa múmia, já foi extensamente analisada para outras técnicas. É uma múmia que tem um quadro de megacolon, como vocês podem ver aqui nessa imagem, e que é um dos sintomas da doença de Chagas. E, de fato, foi feita análise de PCR no tecido da múmia para a presença de Trypanosoma cruzi, que encontraram a sequência desse parasito. Também foi feita microscopia óptica no coprólito e encontraram parasitos como o equinóstoma, que depois a análise de PCR mostrou que era equinóstoma paraense. E encontraram também ovos diagnosticados como de Ancylostomídeos, mas ainda não se sabe qual é a espécie ou gênero desse parasito. A análise de dieta mostrou também presença de fibras de mandioca e de feijão. Então, a análise de bioinformática vai trazer ainda mais dados para esse material. Pode elucidar as espécies de parasitos, por exemplo, e também sobre a microbiota intestinal, se há alguma relação entre a ocorrência dos parasitos e a presença de determinadas bactérias, por exemplo, que compõem a microbiota intestinal desse indivíduo, né? Então, um resultado bem preliminar está aqui. Então, nós sabemos até então que 98% das sequências são de bactéria, 0,33% de arquea, 0,62% pertencentes a vírus e 0,32% de eucariotos, do total de 908 mil sequências. Outra análise que nós iremos fazer é do sítio Duna Grande, que fica em Itaipu, em Niterói. E por que esse sítio é importante para essa análise? Bom, é uma duna eólica que fica junto a sambaquis da região, não é um sambaqui, e é formado por populações que eram pescadoras-coletoras. O sambaqui que fica na mesma região, que é o sambaqui de Camboinhas, tem datação de 8 mil anos, mas a datação ainda não se sabe. Então, nós pretendemos fazer a datação também. As amostras de ossos que ficam expostas em cima desse sítio foram coletadas, então estão no Museu de Arqueologia de Itaipu. No entanto, não se pretende escavar esse sítio. E há evidências também do consumo de peixes
por essa população que eram parasitados por elementos zoonóticos como a Anisakídea. Então, a análise dos ossos e a metagenômica desse material pode elucidar também mais sobre o comportamento e saúde dessa população. E, por último, é um sítio que ocorre no México, que é o La Cueva de los Muertos Chiquitos, que fica em Durango. Esse sítio ele já foi extensamente analisado para outras técnicas, inclusive também metagenômica. Aquele trabalho que eu falei da microbiota intestinal foi um coprólito desse sítio. Aí vocês vão me perguntar, mas, poxa, por que você vai fazer mais uma análise desse sítio? Existem alguns motivos. Primeiro que esse sítio ele tem 2 camadas, é uma caverna, e na camada de baixo tem vários enterramentos compostos, em sua maioria, por crianças. E ainda não se sabe a causa de morte, esses esqueletos nunca foram, na verdade, estudados de fato, para paleoparasitologia. Então, isso já é uma perspectiva. E na camada de cima foram depositados os coprólitos, que esses sim foram muito estudados. Então, nos coprólitos foram identificados parasitos como Trichuris trichiura, Enterobes vermiculares, Dipylidium caninum, dentre outros, com uma preservação muito boa, como vocês podem ver nas fotos daqui, que na verdade são minhas fotos. E também foi feita a análise de metagenômica para microbiota intestinal, e uma das coisas é que a preservação desses coprólitos, o DNA desses coprólitos, sempre foi muito boa. Então, nós estamos otimistas que os ossos também têm uma preservação ótima para análise metagenômica e pode ainda trazer mais informações, se eram 2 populações distintas que ocorreram nesse sítio, se era só uma população e os enterramentos foram embaixo dos coprólitos, enfim. Nós podemos ter muitas informações também. Então, quais são as perspectivas, além de tudo isso que eu já falei, né? Bom, primeiro que nós temos 3 sítios com 3 cenários distintos. A amostra do Vale do Peruaçu é de um indivíduo que era caçador-coletor do período pré-colombiano, de Minas Gerais. O segundo sítio de Duna Grande são de indivíduos pescadores-coletores que possivelmente eram sedentários. E o terceiro sítio era formado por agricultores, também em datações distintas. Então, nós podemos entender sobre 3 populações diferentes: higiene, comportamento e o estilo de vida, né? Então, são essas as perspectivas. E quando nós fazemos um projeto tão grande, é claro que tem muitos colaboradores dentro dele, né? Primeiro é Fernanda Guimarães, que é aluna de doutorado da UF, que irá auxiliar em algumas análises. O professor Diogo Tioek, da UFRJ, que também irá auxiliar com a metagenômica. O Dr. Karl Reinhardt, que forneceu as amostras do sítio do México e também irá auxiliar com o contexto arqueológico dessas amostras. A doutora Márcia Chame, que é curadora da coleção de paleoparasitologia da ENSP Fiocruz. O Enzo Antonello, que é aluno de graduação da UF e está fazendo iniciação científica no FRJ com o Dr. Diogo Tioek, e também vai auxiliar nas análises de bioinformática da múmia do Vale do Peruaçu. A Michele Tizuka, que trabalha no MAI, no Museu de Arqueologia de Itaipu, e a doutora Eunice Laroque, que é diretora também do MAI. O apoio desse projeto é a Prefeitura de Niterói, FAPERJ, PROEX, e eu gostaria de agradecer muito a presença de todos e a Sociedade Brasileira de Parasitologia. Obrigada. Gostaria, então, de, nesse momento, agradecer a palestra das 2 pesquisadoras e parabenizá-las pelas apresentações. No chat nós temos vários elogios para ambas, e houve até uma consideração aqui do Hércules Moura, falando que gostou muito da foto do saudoso Dr. Adalto e do professor Luiz Fernando. E gostaria de passar, então, a sessão de perguntas. O professor José Roberto Machado perguntou e dieta diferentes que podem diferenciar na microbiota e nos parasitos intestinais?
Com certeza. Isso é uma questão que a gente vai ter que analisar. Infelizmente, das amostras do sítio de Duna Grande, eu não sei se nós iremos conseguir analisar os coprólitos, porque é um sítio que não foi escavado, então, até então, a perspectiva é a análise dos ossos. Então, a dieta ainda não será possível, mas seria uma perspectiva, sim, se tiver o material disponível. Okay. E eu acho que a professora Daniela... Ela acabou, caiu. acho que acabou saindo, ela deve retornar. Também tem uma pergunta que seria com relação ao primer que você utilizou para identificação de pedículos. Na verdade, você disse que esse primer é voltado para pedículos humanos. Então, na verdade, ele está identificando o gênero, certo? Seria a questão... então eu falei errado, é pedículos humanos. Sim, piolho que de é corpo. Isso, que é o de corpo. E aí você utilizou e ele conseguiu amplificar o de cabeça. O de cabeça. Então, provavelmente, ele está fazendo amplificação de gênero, né? Sim, sim. Isso é importante. E aí eu teria uma pergunta para a professora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat. Há relatos sobre a viabilidade desses parasitos encontrados em coprólitos e outras amostras? Parabéns pelo trabalho. Quais parasitos? Eu acho que da questão do que você falou, que foi encontrado enteróbios, ancilostomídeo, ele está perguntando se, no caso é o Natan Honorato, perguntando se há relatos sobre a viabilidade desses parasitos encontrados em coprólitos ou em outras amostras. Bom, eu não sei se eu entendi muito bem a viabilidade desses parasitos. Eu não sei se a professora Daniela pode me ajudar, mas já foi encontrado esses parasitos em outras amostras de coprólitos, em outros sítios também. Foi encontrado em vários sítios da América do Norte, enteróbios vermiculares. Tem até um trabalho que foi publicado recentemente pela Morgana Camacho e pelo Dr. Karl Reinhardt, que trata da identificação de enteróbios vermiculares e a ocorrência, alta prevalência desse parasito em amostras antigas de diferentes sítios que eles analisaram. Trichuris trichiura também é um parasito que já foi encontrado com muita frequência em material antigo. Dipilidium canino já foi mais raro, digamos assim. Se eu não me engano, acho que foi o único achado, mas eu posso estar enganada. Sim. Na verdade, eu acho que o que o Natan gostaria de saber é se esses ovos foram testados, se eles teriam capacidade infectiva, né? Mas não. Eles não estariam viáveis, eles são só presente a material externo dele, principalmente, pouco material interno, né? Desculpa, então entendi completamente errado. Eu acho que a pergunta foi nesse viés. A Andressa Guimarães também deu parabéns pela palestra e perguntou qual foi a metodologia da análise de metagenômica, whole genome? Foi WGS. E o WGS, ele foca um pouco mais nos organismos procariotos. Os organismos eucariotos, aí teria que ser outra metodologia. Ok. A professora Daniela, acho que ela está sem som, né? Sem imagem. Acho que ela caiu, não sei. Deixa eu ver se tem. Ela está entrando. Está conectando ela disse o áudio. que caiu aqui. Eu posso, mas eu queria falar com ela. Tem uma pergunta aqui também para a doutora Daniela. Alô? Consegue me ouvir? Conseguimos, sim. Professora Daniela. A internet do computador caiu e consegui pelo celular aqui. Ok, você está só sem imagem, né? Tá, tô sem. Vou botar aqui, peraí. Ok. Estão me vendo? Ok, entrou. Estamos vendo. Seja bem-vinda de volta. Tá bom, desculpem. Temos uma pergunta
da Nancy Aureliana Hawkier. Quais foram os resultados da megafauna e que parasitos encontraram? A Nancy Aureliana, ela na época que eu estava no doutorado, ela estava fazendo mestrado no mesmo laboratório, ela é da Bolívia. Ela também trabalhou com material arqueológico, estudando... me fugiu o nome aqui, mas ela trabalhava com vírus. Nancy, então, nesse material da megafauna, o que a gente encontrou foi o protozoário Giardia duodenalis, tanto no da Paleolhama quanto no da preguiça terrícola. E as metodologias utilizadas foram o imunocromatográfico e o teste ELISA. A gente tem perspectivas agora de estudar ossos da preguiça terrícola lá do Piauí, e também o professor Cartelli, dessa mesma região onde a gente estudou esses coprólitos da megafauna, ele também tem intenção em colaborar com outros coprólitos. Ela informou que ela estudava HTLV na época. HTLV. Eu ia falar um primo do HIV, mas ia ficar feio aqui, né, usar esse termo. Eu preferi não. Ok. Professor Peralta, só queria fazer uma pergunta, professora Daniela? Eu queria fazer um comentário dela. Muito boa a apresentação das duas, gostei muito. E bastante interessante, até o professor Zé Roberto também fez esse comentário do seu envolvimento com a extensão, uma preocupação que a UF tem bastante, essa preocupação, né, de trabalhar em extensão. E eu gostaria de botar a sociedade, o site da sociedade, né, Cláudia, à disposição para divulgar esse material teodidático que vocês têm, talvez dê uma visibilidade boa aos sócios. Não, eu agradeço, vai ser ótimo para a gente, uma ótima então depois eu vou entrar em contato contigo, a gente vê, eu vou botar você em contato com a empresa, a Irac, que faz essa parte, para você. A gente está divulgando todos os livros de colegas que têm saído recentemente, todos têm lá dentro do site agora uma parte de literatura, de lançamentos, e seria muito bom, e que eu acho que é uma informação ultra, sabe, para estimular as pessoas e verem. Então, eu gostaria muito de convidar você a enviar para a gente esse material depois, tá bom? Com certeza eu vou enviar. Obrigada aí por esse espaço, mais esse espaço que vocês estão Não, dando. mas é lógico, o espaço vai ter. Temos mais algumas perguntas aqui no chat. Dr. José Roberto Machado pergunta se há alguma explicação para os ovos de Ascaris serem mais sensíveis aos procedimentos do que tricúris. Então, doutor Zé Roberto, na época, assim, né, eu tracei várias teorias, eu fiz até um artigo de revisão com várias hipóteses, desde a utilização de plantas vermífugas. Essa é uma colocação até do Cal, que foi mencionada aí antes, né, de Nebraska. Ele acha que pelo Ascaris ser macro, né, se na pré-história eles eliminassem e vissem aquele parasito, mesmo que não intencionalmente, eles saberiam que algo estava errado, e ali são anos e anos convivendo com plantas com ação vermífuga, usando, né, ele estaria positivo para Ascaris, eliminaria então aquele Ascaris. E o Ascaris, ele fica preso, né? Aliás, o tricúris fica preso no intestino grosso, o Ascaris fica livre, né? Então, até a ação medicamentosa, mesmo com medicamentos, né, químicos, digamos assim, ela é mais efetiva no combate ao Ascaris do que o tricúris. Enfim, tracei milhares de hipóteses, né? Também potencial reprodutivo de um e de outro. Mas aí, doutor Zé Roberto, uma explicação em si por que um quebra mais que o outro, eu não sei te dizer precisamente, mas aqueles plugs, digamos, aquela aerodinâmica do tricúris, me parece que protege mais ele do que o Ascaris. É porque a gente sempre tem a tendência a dizer que o Ascaris é super resistente, né? Mais uma condição de dessecação extrema, porque por mais que a gente use um modelo, a gente ainda mimetiza uma condição que não é a condição que o coprólito esteve submetido ali ao longo de milhares de anos. Então, a gente fez algumas experiências, como ferve e congela com nitrogênio e ferver. Fizemos também, né, essa dessecação em diferentes temperaturas e com diferentes semanas ali. E até temos um equipamento, não sei se
vou acabar falando a marca aqui, porque não tem como. Ele chama Fast Prep. Ele é um tipo de moedor que vem com umas pérolazinhas, é um equipamento que você consegue, inclusive, às vezes, individualizar a amostra, o que para antigo é muito bom. E ele é um equipamento super potente para rompimento. Inclusive, quando a gente tem que moer osso, a gente está usando ele. E nesse equipamento também, o ovo de lasca se quebra mais do que o tricúbio. Então, quando a gente tenta recuperar esses ovos, a gente consegue contar os tricúbios e lascas, praticamente a gente não vê mais. Mas, assim, o motivo que leva a essa quebra maior dele, eu não sei dizer, assim. Tem também uma pergunta aqui da Ruth Elizabeth Cruz. Ela perguntou se em nenhum dos casos foi encontrada amostras de entameba, cistos. Olha, em um outro trabalho que não esse que eu mencionei, a gente já encontrou, sim, um amebídeo em coprólito humano, mas foi com imunodiagnóstico, e na ocasião era um teste ELISA que ele não diferencia histolítica de dispar. Mas, se não me engano, o Vitor Borba, ele analisou coprólitos de um animal de Malorca, na Itália, e ele conseguiu recuperar uma espécie de amebídeo. Foi até o Dr. Zé Roberto que orientou esse trabalho. E ali foi por microscopia, eu não me lembro agora se eles fizeram, eu acho que fizeram também. O Edinaldo Ramos dos Santos perguntou qual a incidência da presença de protozoários na paleoparasitologia. Se você fizer microscopia, eu te diria que ia ser 0, porque a dessecação praticamente destrói todos os cistos e ocistos de protozoários. Mas quando você faz o imunodiagnóstico, dependendo do sítio, você tem uma frequência alta. Eu vou te responder em relação ao que eu já estudei. Ali no Piauí, na Serra da Capivara, com as amostras que a gente fez, a maioria veio dali, acabei estudando de outras regiões também, mas a maioria dali, olha, eu acho que a gente chegou a ter 40% de positividade, aonde eu levantei aquele questionamento do ELISA dar os falsos positivos. E, de fato, há uma evidência nesse sentido, pelo menos para a Giardia, porque para a Giardia a gente conseguiu construir um modelo experimental antes. E quando você faz o modelo, quando você tenta depois fazer a molecular, você acaba não recuperando isso mais. Então, assim, quando a gente avaliou o material de fato, pelo ELISA ele dava muito positivo, e pela molecular ele não dava, sendo que no modelo experimental estava tudo funcionando. Então, um dos artigos que eu mostrei de 2019, a gente discute um pouco isso. Mas faltam também, até em material moderno, essa sensibilidade e especificidade do ELISA, muitas vezes ela é bem debatida e discutida. O que de fato é e não é, né? Porque em amostra arqueológica é uma amostra ambiental. Tem muita coisa ali que você desconhece. Então, quando as pessoas padronizaram esses kits, elas não têm, muitas vezes, a capacidade de avaliar todas as variáveis ou todos os outros micro-organismos que podem ser ali, estar presentes na amostra. Tá. Pode falar, professor Peralta. Não, em relação à ELISA, realmente tem uns kits que foram fabricados numa época que estavam dando muito falso positivo. Eu lembro que na época o Adalto até andou me ligando, a gente tentou conversar sobre isso, que eu estava, na época, a gente estava fazendo a parte de PCR e tudo para entameba, e vocês estavam tendo esses problemas de falso positivo. Mas que você falou, vocês usaram kits que não identificavam espécie. Os kits da TechLab, que é um kit que pega histolítica especificamente, ele tem uma especificidade melhor do que uns kits antigos, que eu esqueci o fabricante, que se usou durante um período, que realmente, mesmo em amostra de fezes humanas frescas, você tinha um número de falso positivo muito elevado mesmo. A Nancy Orellana perguntou se os documentos que vocês estão gerando, se eles são utilizados em museus interativos.
Então, Nancy, agora é que a gente está em contato, eu citei essa profissional, a Michele Tizuka, que ela tem toda uma relação com a arqueologia, com o Museu de Itaipu, trabalha com jogos digitais, inclusive alguns jogos eles estão pensando em ser jogos inclusivos também, e ainda não, mas também pode ser uma pretensão nossa desse contato que a gente faz com ela, pode ser uma perspectiva do trabalho, mas no momento ainda não. Tá. A gente tem aqui um comentário da doutora Márcia Chame, informando que em ambientes áridos e semiáridos, as infecções por ascaris elas são mais raras, são muito raras, ao inverso de tricúris. E o doutor Zé Roberto falou que foram encontrados, no caso do trabalho que ele orientou, cistos de entameba, gênero entameba. Okay? E aí eu tenho uma pergunta aqui também para a doutora Daniela, como é que as crianças recebem essas informações de paleoparasitologia, essas crianças pequenas, já que você falou que foi um desafio trabalhar com essas crianças, como é que elas recebem esse material, elas recebem essa informação? Então, quando você chega com a história, né, até a abordagem tem que ser distinta, né? A gente, você sabe o que é um coprólito? Aí a gente fala, é um pouco antigo. Aí todo mundo já faz aquela cara de espanto. Mas você percebe que você vai quebrando essa barreira quando eles vão para as atividades externas. Então, quando eles estão na escavação, todo mundo quer achar um coprólito. Quando eles vão para caverna, que a gente mimetiza um ambiente escuro, eles usam uma lanterninha para iluminar as pinturas, aí essa barreira é quebrada, eles recebem super bem. E, inclusive, o que eu falei, as crianças com deficiência. Então, eu acho que por ser uma novidade também, em algum momento até que elas conseguem interagir com os colegas durante essas atividades externas. Então, acho que foi até isso que foi motivando a gente a pensar em outros materiais, ampliar a faixa etária. Então, elas recebem muito bem a informação. E olha que às vezes a gente subestima essas crianças, porque quando a gente vai contar a história, a gente tem que dar abertura para elas dialogarem ali durante a história. E olha, elas deixam a gente no chinelo, elas sabem os nomes de todos os dinossauros, inclusive os dinossauros que a gente nem sabe mais, nem lembra mais, ou que foi renomeado, elas já sabem os nomes atuais todos. Então, às vezes, elas nos surpreendem. Quando você vai abordar a questão de educação e saúde, quando é pertinente ali, ela já tem essa noção das bactérias, dos micróbios, que dá dor de barriga, que tem que lavar as mãos. Mesmo uma criança de idade assim, né, tão plena, sabe o que é um esqueleto, e elas contribuem com a construção das atividades da oficina. Só para citar um exemplo, antes a gente fazia essa escavação com o enterramento das peças aleatoriamente. E um dado dia, um menino perguntou, tia, mas a gente não vai montar um esqueleto depois? E aí a gente pensou, poxa, a gente tem que ter um esqueleto articulado, é uma atividade de equipe. Né? Cada um pega uma parte do esqueleto, depois eles têm uma prancha e montam. Então, assim, a gente sempre está ouvindo, né, tanto os professores quanto os alunos para poder aprimorar essas atividades. Ok. Bem, professor Peralto, a gente não tem mais perguntas no chat. Doutor Peralto, quer fazer alguma consideração? Está sem microfone, sem áudio. Claro, como eu caí, né, eu nem tive a oportunidade de agradecer todo mundo, os comentários do chat que você falou. Foi uma oportunidade de relembrar pessoas aí que fazia tempo que eu não conversava, eu não via. Né, colegas de trabalho, parceiros também, né, vi aí você falou da Márcia Chame, do Dr. Zé Roberto, os alunos, né, vi também aí. Então, assim, muito obrigada a todos por terem assistido e espero que tenham gostado aí. Sim, entrou uma pergunta agora de última hora, da doutora Eva Casas. Elisa, você está trabalhando DNA em amostras de coprólitos de camelídeo? De camelidos? Não, por enquanto é só não, né? Porque é muita coisa. São amostras de ossos de humanos, é focado em amostra de humano. Mas eu pretendo, quem sabe, um dia no futuro, trabalhar com megafauna também, enfim. Gostaria também, seria super interessante. Ok, bem.
Então, encerramos as nossas perguntas no chat agora. Passar, então, a palavra para o doutor Peralta. Então, como eu estava falando, acho que tiveram vários elogios dentro do chat. Realmente a palestra é bastante interessante. Eu acho que foi uma escolha muito. Em Búzios, eu já tinha convidado o Carl e vocês para falarem também, e foi muito concorrida a palestra, quer dizer, é algo que as pessoas têm interesse também. Então, eu gostaria de agradecer a professora Daniele, a Elisa, que eu fui muito amigo do seu pai, nós somos colegas de Santo Inácio, da mesma turma, sentávamos do lado e tivemos muita convivência, mesmo depois dos nossos encontros agradáveis que a gente fazia todo ano no Santo Inácio. E eu gostaria aqui de convidar a todos que estão nessa sala para o próximo seminário, o seminário de quinta-feira que vem, que vai ser em torno de taxonomia integrativa de eumintos no Brasil. Nós estamos procurando trazer temas bem relacionados à parasitologia geral, em que nós podemos, então, abordar vários assuntos, e teremos 3 apresentadores, né, que seria o Salves Pinto, todos 3 são da UFMG, que vai falar de trematóides. Nós temos o professor Felipe Vieira Alves, também da UFMG, que vai falar sobre cestódios em peixes neotropicais. E nós teremos também a palestra do Felipe Biságio, que foi aqui da Universidade Rural, fez o seu doutorado, depois está na UFMG agora, e é professor lá, vai falar sobre nematóides, uma revolução agora na taxonomia integrativa. É uma área que poucos, né, acompanham, que eu acho que vai ser ultra interessante a gente ver essa parte de taxonomia de eumintos, que tem modificado bastante. Então, convido a todos a participar isso na próxima quinta-feira. Estaremos aqui, então, nesse mesmo horário. Obrigado a todos aí e daremos por encerrado, lembrando que essas palestras estão todas elas gravadas no YouTube e quando quiserem ver, então, está lá à disposição e nós estamos agora disponibilizando também no site da sociedade. Um abraço e muito obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigada.